Estamos aqui hoje mais um podcast, hoje com a presença ilustre aqui do Dr. Eduardo Franco, um ortodontista que é especialista e mestre em ortodontia pela Faculdade de Odontologia de Bauru, a USP, né? É autor de 2 livros, o Nine Faces e o 9 Faces, do sardital ao vertical. É coordenador do curso de especialização em ortodontia aqui em Brasília, na Refine DF, e atua também na prática clínica, na clínica particular Qualis Saúde e Odontologia. É um profissional de bastante reconhecimento aqui em Brasília, né? Um profissional de bastante experiência, e o nome dele foi escolhido por nós porque é uma pessoa que realmente vai somar muito aqui conosco. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Agradeço muito, tá, pelo convite, por estar aqui, um lugar de muito bom gosto. Acho que a odontologia, de forma geral, merece pessoas como você que são visionários em tentar trazer o melhor, tanto para a área acadêmica, dentre os profissionais da odontologia, assim como os pacientes que acabam se beneficiando de tudo o que a gente procura trazer de melhor para o cenário científico e também clínico, né? O principal objetivo da gente estar aqui é fazer esse bate-papo de uma maneira bem descontraída e eu poder tentar, diante da simples, né, mas incansável tentativa de cada dia fazer uma odontologia melhor e com excelência. Então, desde a minha formação como criança, sempre tive um pai dentista e, nesse sentido, eu procurei trazer para os meus dias de hoje essa insistência em fazer acontecer dentro da nossa clínica, inspirar os nossos alunos e estar aqui também para aprender um pouco com você nessa parte da cirurgia ortognática e também atrelado à ortodontia, que é a especialidade que eu amo e que eu escolhi para trilhar minha vida até hoje. Maravilha, maravilha. Estamos aqui muito felizes em ter sua presença aqui, porque, como eu disse anteriormente, o senhor tem muito a agregar ao nosso podcast, e a ideia do podcast é essa, trazer pessoas com conteúdo de muita relevância, né? Hoje a internet está cheia de conteúdo, mas nem sempre são conteúdos que têm tanta relevância assim. A nossa ideia é trazer conhecimento, mostrar para as pessoas como a gente trabalha, os erros ajudam as pessoas a melhorarem também, não só os acertos, né? Sim. E eu queria iniciar esse bate-papo entendendo como começou o seu interesse pela ortodontia, né? E também pela cirurgia ortognática. Bacana. Então, Fabrício, na verdade, eu fiz minha faculdade em Bauru, na odontologia, na FOB USP, na graduação, e até então a especialidade que eu queria seguir era a dentística restauradora, pelo fato de eu ter acompanhado meu pai sempre. Mas, de antemão, meu irmão mais velho, o Eric, ele já tinha feito a especialidade dele de periodontia, lá na USP de Bauru, após a graduação dele. E meu pai sempre foi da dentística. E aí, nas conversas, na hora do almoço, a gente, tipo assim, vamos para qual área? Eles me perguntavam. E as que eu mais me identifiquei na graduação, por incrível que pareça, foi a dentística restauradora e a ortodontia. E aí, pensando bem, eu falei, será que se eu fizer dentística, eu vou ser comparado ao meu pai a vida inteira? Eu falei, provavelmente. Então, a ortodontia foi algo novo, foi algo que eu lancei na minha vida como um desafio e até com o objetivo de tirar aquela sombra do meu pai, por ser um dentista já na área acadêmica, de nome, e para eu trilhar o meu caminho sozinho, né? Então, eu acho que desde muito cedo eu já tive a personalidade de escolher uma especialidade que não tinha ninguém para me influenciar, né? Desculpa a pergunta, que ano foi isso, Eduardo? Isso, eu formei em 2002, aí eu fiz o curso de aperfeiçoamento. Na época, a ortodontia você tinha que fazer aperfeiçoamento, basicamente 2 anos. Então, para quem está vendo a gente e que está nesse processo de aprendizado em nível de pós-graduação,
a ortodontia, a gente tinha que fazer um curso de 2 anos de aperfeiçoamento, depois 2 anos de especialização. Prova para entrar na especialização. Prova para fazer na especialização. Difícil e depois, se pra você caramba. quisesse entrar no mestrado, 2 anos de mestrado integral, né? Então, nesse sentido, eu entrei em 2004, né, para fazer parte da turma de mestrado. 2006 eu finalizei o meu mestrado em Bauru e depois eu vim para Brasília. Quando eu vim para Brasília, eu comecei do zero a minha vida aqui, eu não conhecia ninguém, foi um período muito difícil de transição. E eu tive o privilégio de ter um irmão que me ajudou, montou um consultório muito simples, uma cadeira. A partir dali, eu comecei a minha vida clínica, fazendo ortodontia, sentado no mocho. Não tinha essa abordagem de escalar a odontologia como hoje, você transformar a odontologia numa forma de ganhar dinheiro assim, empresarial e em grande escala. Que é Você algo... chegou a fazer clínica geral também, não? Eu cheguei a fazer clínica em Bauru mesmo, trabalhei em algumas clínicas antes, fiz pouca dentística, já fui realmente para orto, trabalhei numa clínica em Bauru, já fazendo algumas colagens de brackets, fazendo mecânica ortodôntica, já muito novo, enquanto eu fazia os cursos, né? E aprendi muito lá nessa clínica, tive a oportunidade de já nessa clínica estar com profissionais que já faziam parte da área acadêmica e me mostraram, né, maneiras de fazer diagnóstico que muita gente não fazia. Então, eu tive sorte já de estar ligado a pessoas que me direcionaram pro caminho certo, para né? um bom caminho dentro da ortodontia, né? Então, meus mestres foram o Guilherme Jansson, o pessoal da USP, o próprio Omar Gabriel, do Centrinho, o Leopoldino Capelosa. E também tive a oportunidade de conhecer o Dr. Laurence Andrews, né, já falecido, e o Will Andrews também. E a gente seguiu muito a filosofia Straight Wire e também os 6 elementos da harmonia orofacial, né? Muito top. Olha o nível do nosso convidado aí, ó. E na ortognática, em Bauru, tinha lá... A primeira ortognática que eu assisti foi paciente dessa clínica que eu fazia parte. Foi o Reinaldo Mazzottini, tá? E também, em seguida, o Eduardo Santana, que era professor da USP de Bauru. Depois eu comecei a acompanhar mais a cirurgia ortognática pelo Dr. Daniel, que era colega nosso nos cursos, que era filho do Dr. Marcos da USP. E depois outros colegas. A partir daí eu mudei para Brasília, mudou completamente o meu nicho, eu tive que começar tudo do zero. E eu tinha algumas ambições, alguns sonhos de um dia eu ter o privilégio de receber como ortodontista um paciente indicado por um cirurgião bucomaxilo. Legal. Que já trabalhava em Brasília. Então, o ortodontista que busca sucesso, ele precisa escalonar o nível numa curva de aprendizado. Sim. Então, para mim foi importante pegar casos mais leves no início da minha vida profissional, para eu sentir segurança, ver até que ponto eu podia avançar, para aí sim eu ir me aperfeiçoando e me aprofundando dentro da área da biomecânica e do diagnóstico, para aí sim eu estar preparado para receber um caso de um bucomaxilo para eu fazer um preparo ortocirúrgico de qualidade. Então, acima de tudo, Deus me preparou para que eu não me frustrasse. Então, eu amo a ortodontia porque tudo foi no tempo certo. O que eu acho que hoje é o grande problema? As pessoas, elas tendem a pular etapas. Isso, em vez de inspirá-las, acaba por frustrá-las. Então, nesse sentido, eu consegui ter essa evolução para hoje eu estar aqui, né? Tá gravando um podcast num convite seu. Então, é uma honra eu poder participar de debates,
Sim. que trazem à tona a ortodontia, cirurgia ortognática. A gente sabe que a odontologia hoje ela vive um momento de não ter um oceano azul, né? Sim, acabou essa fase, né? Então a gente vive num mundo de muita concorrência e eu acho que quem vai sobreviver é quem persiste em querer qualidade e excelência, tanto nos preparos ortodônticos quanto nas cirurgias. Queria aproveitar o gancho aqui e queria que você me falasse assim, o que você acha que diferencia o ortodontista que está preparado para atuar em casos cirúrgicos? Na verdade, um ortodontista, para estar preparado para vivenciar um preparo ortocirúrgico, ele precisa participar de eventos que incluam um preparo ortocirúrgico. Isso a gente pode ver, geralmente, em curso de especialização, numa porcentagem de 0 a 100, 20%. 20% de um aluno de especialização que sai especialista em ortodontia está preparado para começar a estar no universo de ortodontia e cirurgia ortognática. Quantos por cento você acha desses alunos que eles fazem esse tipo de preparo lá na especialização? 20% desses alunos. Primeiro, Muito pela pouco, né? dedicação. Então, tem alunos que não querem e não estão dispostos, eles querem fazer uma ortodontia básica, superficial. E tem aqueles alunos em toda a turma que realmente se diferenciam e muitas vezes exigem muito da gente e querem participar, inclusive, de cirurgias ortognáticas para saber como é o procedimento. Você acha importante isso? Importantíssimo. Você já foi em algumas? Essa primeira cirurgia que eu fui do Mazzotini, no Centrinho, eu fui com a intenção já de saber, com muito medo de desmaiar, aquela coisa de ver sangue. Já tinha vivenciado essa experiência de extrair siso na graduação, mas foi tranquilo e eu consegui dar conta disso, né? Mas o jovem, ele fica um pouco apreensivo de estar no centro cirúrgico, às vezes passar mal. O cirurgião bucomaxilo, eu vejo que ele é pouco acessível para o ortodontista. Pois é a minha próxima pergunta. Vamos lá. Por que você acha que ainda existe essa dificuldade desse relacionamento entre o cirurgião bucomaxilofacial e o ortodontista? O que você acha que acontece aí para... Bacana. Bom, primeiro, Fabrício, eu acho o seguinte. As clínicas, hoje, elas têm mudado um pouco o formato empresarial. Então, hoje, as clínicas elas estão entendendo que elas precisam ter todos os profissionais dentro de uma própria clínica. Então, digamos que eu trabalhe na sua clínica, eu sou ortodontista e nós vamos preparar um caso junto. Se você está lá comigo, eu vou ter algumas dúvidas que eu vou ter em relação ao preparo, que eu vou tirar contigo, com o paciente sentado na cadeira. Isso estreita os laços, né? Então, facilita a comunicação. Muito do que eu via em relação aos ortodontistas e o cirurgião bucomaxilo é o que o cirurgião bucomaxilo se colocava num degrau muito acima ao ortodontista e talvez menosprezava aquilo que o ortodontista tinha para falar em relação ao preparo do caso. Então, é o bate-papo igual a gente está tendo aqui. Vamos dizer que a gente estivesse discutindo um caso. O que você acha disso? O que você acha de eu desinclinar um pouquinho mais? O que você acha de eu fazer um preparo com extrações? O que você acha de eu usar ancoragens absolutas nesse sentido? O que a gente pode tirar de proveito? Quando que eu devo tirar o siso do paciente, terceiro molar, para fazer esse processo de descompensação? Então, são dúvidas que os meus alunos têm e que hoje, pela experiência que eu tenho com os cirurgiões, e isso foi surgindo gradativamente na minha vida, de maneira muito humilde, para conversar com o cirurgião, para colocar o meu ponto de vista, de uma maneira muito sutil, para que a gente também não invada o universo do cirurgião. Então, o que eu vejo hoje é que essa dificuldade existe porque o jovem aprendiz na ortodontia, ele vê uma distância de conhecimento muito grande com o cirurgião. E aí ele fica ressabiado de tentar ter essa aproximação e falar assim, como é que eu vou indicar uma cirurgia para o Fabrício operar se eu não sei conversar com ele?
Pois é, isso realmente é uma realidade. Exato. Desde de muito tempo atrás, eu criei um relatório. Bacana. Então, o paciente, quando vem para mim, eu faço um relatório bem detalhadinho. E muitas vezes, você sabe o que já aconteceu comigo? O ortodontista brigar comigo. O ortodontista sou eu, não quero que você dê palpite. Às vezes eu falava, eu preciso que você deixe divergente ali, lateral e canino, colhe o fio tal, o aparelho de tal jeito, blá, blá, blá. Mas o intuito não é sobrepor ao ortodontista, né? É mais de tentar orientar o máximo possível para que a gente trabalhe junto. Hoje eu faço diferente. Naquela época não tinha experiência, né? E às vezes realmente poderia incomodar isso. Hoje eu falo, Eduardo, essas são sugestões que eu tenho aqui, cara, para esse caso, mas eu quero que você me dê as suas sugestões para nós juntos somarmos aí e conseguir caminhar junto. Importante. Vamos falar um pouquinho de diagnóstico e o planejamento em conjunto, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Exato. Como ocorre o seu primeiro contato com o cirurgião e como que vocês fazem esse planejamento? Bacana. Então, muitas vezes, quando eu recebo um paciente, né, seja por um lead digital, que chegou na nossa clínica por uma propaganda, por indicação. Geralmente o paciente chega para o ortodontista. Vamos imaginar que o paciente chegou para mim na você clínica lá. por indicação, Isso. provavelmente alguém que já operou e inspirou essa outra pessoa a fazer uma ortognática. Vamos supor um padrão 3, né? Na nossa classificação de diagnóstico, a gente chama de F4 e F8, né, que é o paciente classe 3. Sim. Então, nesse sentido, quando esse paciente chega para mim, a primeira abordagem é falar, do ponto de vista ortodôntico, as possibilidades de tratamento. Então, dependendo do grau de severidade, se envolver discrepância nas duas bases ósseas, maxila e mandíbula, provavelmente esse caso tem um apelo esquelético imenso. Então, eu chego para esse paciente, procuro mostrar para ele, a partir de fotografia, que a gente já faz na hora, já projeta na televisão, faz a linha vertical verdadeira, para ele entender um pouco, igual o Arnett faz lá no Dolphin, ele entender um pouco de imediato o que acontece do ponto de vista esquelético. E o porquê que talvez o caso dele não deve ser compensado, né, em função dessa discrepância enorme. Às vezes o paciente, por ser leigo, ele demora um pouco a entender e ele vai buscar outras opiniões. Mas a primeira conduta é eu passar, né, no caso, as opções de tratamento. Ó, o seu caso é cirúrgico. Como nós vamos operar? Nós vamos fazer um preparo prévio. Depois, você vai para a cirurgia ortognática e depois nós finalizamos o seu tratamento. E tudo isso só é obtido a partir de um dispositivo, que se chama aparelho ortodôntico. Sim. Hoje em dia, a gente tem os alinhadores, porém, eu confesso que a minha preferência para fazer preparo ainda é com o método convencional, né? Em função da facilidade da biomecânica depender mais da gente, né, profissional, e não tanto do paciente nesse sentido. Então, após essa chegada, eu vou deixar o paciente à vontade para escolher os cirurgiões que muitas vezes eu já trabalho. Sim, você vai indicar opções para ele, cirurgiões. Exatamente. Ele vai falar, doutor, mas quem da sua confiança, ele me pergunta, que o senhor indica? Primeira coisa que eu faço questão de falar, eu não tenho qualquer vínculo comercial com o cirurgião bucomaxilo. Então, os cirurgiões que eu vou te indicar, fica a seu critério. Até porque é o seguinte, a cirurgia ortognática é feita pelo profissional e não por mim. Qualquer problema que ocorra na cirurgia não está atrelado a mim, não está atrelado à minha clínica. Então, por que até hoje eu nunca coloquei um cirurgião bucomaxilo dentro da minha clínica? Porque o meu objetivo é que você também me indique pacientes. Sim. O que eu vejo que é uma falha do bucomaxilo? Se ele coloca um ortodontista dentro da clínica dele para preparar para ele, eu não vou indicar. Por quê? Eu corro o risco de mandar para você e o seu ortodontista pegar o caso, preparar para você e esse paciente não voltar para mim. Então, acho que a grande sacada do cirurgião bucomaxilo é ele não ter ortodontista na clínica dele.
Então, quais são os profissionais que eu opto em escolher para fazer a cirurgia dos meus casos? Cirurgiões que operam bem, que já têm uma referência de casos que já operaram comigo e que não tenham ortodontistas que trabalhem com eles, até porque eu estou indicando para ele fazer a cirurgia. Então, só para ficar bem desenhadinho aqui, você faz um diagnóstico, né, do paciente, Perfeito. o paciente chega, faz um diagnóstico, monta um diagnóstico. Os exames. Nesse diagnóstico, você também já faz uma previsão do que será a cirurgia, por exemplo. Nesse caso, eu acho que Sim. seria interessante avançar a mandíbula, avançar Sim, a maxila, sim, o mento. sim. Às vezes eu vejo que os ortodontistas eles ficam um pouco receosos em relação a isso. E eu acho ótimo, porque Sim. quando ele me dá essa deixa, eu consigo argumentar com ele. Falo, doutor, olha aqui, ó, na verdade, não é recuar a mandíbula, a maxila dele é que está recuada. Vamos avançar mais a maxila e, de repente, até cabe um avanço da mandíbula. Hoje em dia, isso é extremamente importante, né? Quando a gente fala de recuo, avanço, Sim. eu acredito que com a ROF, tá, ter penetrado demais no universo da odontologia, principalmente no preenchimento de mento, é algo que eu sempre bato nessa tecla. O padrão 3, né, de acordo com o Capelozzi, se você vai recuar a mandíbula ou se você vai girar plano oclusal, geralmente o 3 ele já é muito vertical, associado a uma mandíbula grande, você não tem mais para onde compensar. Sim. Então é cirúrgico. Ele é vertical, ele tem prognatismo e tem recuo, ele tem deficiência de maxila. Esse paciente, quando ele chega para mim, qual que é a primeira observação que eu faço? Não tem mais para onde compensar. Não tem mais para onde compensar. Ah, mas não dá para ficar sem operar? Não dá. Quando eu falo do avanço da maxila, eu tenho que pensar no recuo de mandíbula com um limite respiratório. Sim. Se o recuo de mandíbula é o que o paciente chega falando que ele não gosta do queixo dele. E ele não presta atenção na maxila dele. Só que eu tenho que mostrar o espaço aéreo dele. Eu falo, se fizer um recuo muito grande, vai reduzir seu espaço aéreo. Você tem a língua aí que ocupa um espaço. Então, todas essas explicações que o cirurgião passa para o paciente, eu acho extremamente importante para ele saber até uma perspectiva de como a face dele pode ser projetada. Hoje, a gente tem ao nosso favor os softwares tridimensionais, as análises tridimensionais. Vamos falar eu acho que é um fator que a gente tem que falar disso, porque diagnóstico sem imagem, principalmente tridimensionalmente hoje, é praticamente você fazer um tratamento ortodôntico ou então um tratamento multidisciplinar no escuro. Sim. Né? Eu acho que a documentação ortodôntica ela era mais completa. A ortodontia eu sempre admirei pelo fato, em relação à prótese dentística, ter uma documentação completa. Só que a documentação completa lá da década de 50, 60, hoje, ela é completa para a odontologia convencional, mas ela é arcaica para a ortodontia e para a cirurgia. Sim. Porque eu não consigo ver assimetrias de base. Como é que eu vejo se a mandíbula está mal inserida numa base óssea? Pois é, a documentação ortodôntica, geralmente, porque hoje em dia criou-se um modelo de documentação ortodôntica, né, que não deveria existir esse modelo, né? Não. Não tem tomografia, né? Não tem tomografia. Existem alguns mais avançados, Sim. né? Que é uma análise muito bacana, inclusive. Que eu quero ver se a gente depois convida essas pessoas que fazem isso para vir aqui para a gente conversar sobre isso. Muito bom. Que tem tirado assim a gente de muita enrascada, viu? Não, interessantíssimo. Principalmente no preparo que a gente tem que descompensar. E às vezes você não enxerga isso clinicamente. O diagnóstico tridimensional, ele é a mesma coisa que usar um óculos para quem não está enxergando. Né? Então, assim, ele esclarece muito, ele facilita você ver onde está o problema. Então, nesse sentido, a gente consegue trabalhar inclinação, a gente consegue trabalhar angulação, a gente consegue ter uma previsibilidade de prescrição de Brecht. Né? Se vai tratar com algum recurso a mais de ancoragem para ajudar no processo, principalmente em relação de eficiência. Né? Porque a gente está falando do paciente, mas ao mesmo tempo entrando a fundo no diagnóstico
como profissional que está entendendo o que a gente tem que saber para destrinchar esse paciente. O paciente, o que ele quer? Ele quer resolver o problema dele, ele quer ficar mais bonito, ele quer mastigar bem. Às vezes ele tem dor na articulação, que é outro problema. E o principal, ele quer isso rápido. Né? E quando a gente fala em eficiência de tratamento, se a gente não sabe fazer o preparo, porque a gente não enxergou o que está no 3D, você vai fazer um preparo lento, você vai errar durante o preparo, até a gente conseguir chegar naquele bate-papo nosso e falar assim, agora a gente acertou. E aí, às vezes, já se passaram mais de um ano e meio para fazer um preparo ortodôntico cirúrgico. Sim. Né? Então, nesse sentido, por que o paciente às vezes fala assim, mas eu não quero operar, demora demais, eu vou ter que fazer um procedimento que vai praticamente mexer na minha face toda e é muito demorado. Então, o que eu noto hoje? Que muitos tratamentos hoje são mal realizados em função de um diagnóstico mal feito, mas principalmente por pacientes que já passaram uma vez pelo ortodontista, passaram pelo segundo ortodontista, já trataram 6 anos. E aí ele vem e eu falo assim, olha, você pode tratar mais uma vez dessa forma. Se você não tratar o que é o problema principal, que é isso, aquilo que você vê no 3D, você não vai resolver. Sim. Às vezes o paciente, esses pacientes são comuns, né? E aí eu falo para ele, olha, é os pacientes que a gente quer hoje. Eu não quero ser mais um para passar esse tempo todo. Então, o meu diagnóstico é esse. Se você quiser fazer o tratamento que resolva, é esse aqui. Agora, se for para continuar errando em mais X anos, eu prefiro não pegar o caso. Eu prefiro não fazer. Exatamente. Para finalizar aqui o diagnóstico, quais são as ferramentas que você acha indispensáveis para ser utilizadas naquele diagnóstico inicial ali? Inicial? Bom, você falou um pouquinho do livro nosso, né? No início do nosso bate-papo. Eu tive várias influências em relação ao diagnóstico facial, né? Primeiro, côncavo, reto e convexo, lá atrás, né? Perfil do paciente. Classe 3, o classe 2 e o classe 1, em termos de maloclusão dentária. Engel, depois Andrews. Depois eu tive a influência dos 6 elementos da harmonia orofacial, linha FAO e GAL. Posição de incisivo no template do Andrews, que dá para saber se opera ou não opera. Então, nos Estados Unidos é o seguinte, o paciente tem um problema esquelético, tem compensação dentária. Se você puser o template do Andrews, vai dar linha, zona preta, é cirúrgico. Lá não... vamos tentar fazer um jeitinho para compensar, que é um pouco do brasileiro. Mas, no nosso livro, o que a gente tentou fazer? No Nine Faces 1, né? A gente tentou estabelecer 9 faces e estabelecer 3 grupos. O grupo verde, o grupo amarelo e o grupo vermelho. O grupo vermelho tem 2 faces, se eu avaliar somente o sagital, que é F8, maxila retruída, mandíbula protruída. Eu tenho discrepância nas 2 bases ósseas do ponto de vista sagital. Essas faces podem sofrer influências verticais. Então eu tenho o alto, o médio e o baixo, que seria face longa, face curta e o médio. Associado ao antero-posterior deficiente. Então, aqui eu já posso ter basicamente 5 faces. Só de classe 3, só padrão 3, né? Então eu chamo F8 alto, médio e baixo, e depois eu tenho o F9, que é o paciente maxila protruída, mandíbula retruída, no caso padrão 2 do capelosa, e que pode sofrer influência vertical, na grande maioria dos casos. O paciente mais vertical vai ser mais cirúrgico, paciente médio nem tanto, você pode até tentar compensar, dependendo da fase da vida dele. Se ele for um adulto, provavelmente vai ser cirúrgico. E também o paciente curto, né? Que muitas vezes também a gente tem que fazer um avanço de mandíbula associado a giro do plano oclusal, para ele ter altura de face e esse paciente não ficar tão envelhecido. Então, a primeira coisa é fazer essa análise facial do paciente. Bom, trilhei essa face e vi a distância do incisivo, vi compensação do incisivo com panorâmica, tele e exame clínico.
Se eu notar que existe discrepâncias esqueléticas significantes em assimetria, eu peço um exame 3D. Hoje, inicialmente, todo paciente que chega na minha clínica, eu não tinha isso antes, né? Faz uns 5 anos que eu venho fazendo isso, que eu digitalizei toda a minha clínica. Então, todas as ferramentas de diagnóstico, elas são digitais. Fotografia, radiografia e escaneamento. Isso é vida, né, doutor? Escaneamento, é vida. Ajudou muito. E, principalmente, no meu contato com o paciente, para eu explicar aquilo para ele de uma forma que ele entenda o problema. Então, eu consigo pontuar que a maxila está para trás, que a mandíbula está para frente. Eu consigo pontuar que a mandíbula pode estar para trás, a maxila para frente, mas que o problema dele não é só isso, é a parte respiratória. Que aí a gente pede uma tomografia volumétrica. A gente já consegue pontuar para ele que o espaço aéreo é pequeno na teleradiografia. Por exemplo, com a análise do McNamara, que a gente usava lá atrás. Então, eu procuro, no diagnóstico, que foi a sua pergunta, associar fotografia, análise facial dinâmica. Eu faço um vídeo do paciente, ele se comunicando. Por exemplo, paciente que é muito vertical. Você não tem alteração antero-posterior para trabalhar. Nós temos feito hoje bastante... Quer dizer, todas as avaliações hoje fazemos com vídeo. Porque eu consigo ver dinâmica, né? Dinâmica. Muscular. Doutor, eu queria te perguntar uma outra situação. O paciente chegou, fez o diagnóstico. Sim. E você viu que ele é cirúrgico. Sim. Você dá só essa opção, ou você também dá uma outra opção para ele, por exemplo, compensatória? Nesses casos que eu tenho essa discrepância severa, é só cirúrgico. Sim, nos casos que estão ali no meio termo. Os casos border, né, que a gente chama borderline, Sim. você fica na dúvida entre operar ou não, eu procuro pontuar com o paciente a queixa dele. O que você não gosta em você? Então eu falo para ele, qual é o motivo pelo qual você está aqui? O principal. Esse dente girado, eu não consigo cortar o alimento na frente, no caso de uma mordida aberta. Eu não gosto da minha gengiva, sorriso gengival por excesso vertical de maxila. Hoje a gente tem opções de fazer impacção de maxila com ancoragem absoluta? Tem. Não é a mesma coisa de você fazer uma impacção cirúrgica, né? Outra coisa, você vai ter que 10 compensar. né? Uma impactação grande, né? Você vai ter que compensar o arco inferior, talvez você vai ter que trabalhar um pouco de mento. Então, não é só simplesmente impactar uma maxila, colocar lá mini placa e mini parafuso, ele sorrir, não aparecer mais a gengiva. E o restante que vem junto? Outra coisa, e o risco de reabsorção radicular? Estabilidade. Estabilidade pós-tratamento. Hoje, a gente vive esse boom de MARP, Isso. Buccal Shelf, IZC, mini placas. Eu não estou aqui para querer falar que todo mundo vai precisar fazer cirurgia, não. Não. A ideia é mostrar a realidade. Tem que então, ter bom senso. Além do bom senso, precisa ter informação. Exatamente. O paciente tem que saber o caminho que ele vai trilhar. A cirurgia, ela corrige isso. Tá vendo isso aqui que é fundo? Isso aqui a ortodontia não vai corrigir. Perfeito. Né? A mandíbula que é para trás, não, dá para alinhar Essa os é a abordagem dentes. que a gente faz. E o mento dá para chegar um pouquinho para frente. Agora vai recuar a mandíbula, tem a apneia, vai piorar. Então, assim, é interessante a gente mostrar que a cirurgia corrige uma situação, né, que são as bases ósseas, Perfeito. e a ortodontia corrige dentes. Perfeito. Dá para chegar no meio termo? Dá para chegar. Ah. Eu tenho vários pacientes que me procuram e que eu falo, o seu caso dá para você fazer uma compensação. Claro. Não quero cirurgia, eu vim aqui porque o meu ortodontista me pediu e falou que eu tinha que vir aqui, ótimo. Mas saiba que se você não quer a cirurgia, é a compensação. Mas também saiba que o seu caso só se resolve com cirurgia. Exatamente. Eu atuo também como perito e eu tenho visto muitas demandas judiciais por conta disso, porque o profissional não orienta o paciente que existem 2 caminhos. Sim. Você vai fazer 1 ou 2, ok, mas Sim. precisa ser muito bem orientado se ele vai para a esquerda ou para a direita. Nesse ponto, eu acho que é o grande despreparo dos ortodontistas. Por quê? Por mais que existam discrepâncias médias de severidade das bases ósseas, que não são severas, o que a gente tem que ver como ortodontista para saber se é cirúrgico ou se dá para eu tratar compensatoriamente? É só você olhar se o organismo já compensou.
Se já está Interessante compensado isso. e está no limite, não tem o que fazer. Exatamente. Ou você descompensa tudo e opera, ou você deixa como está. Outra Entende? situação interessante que a gente conversou, começamos com essa conversa, eu perguntei se você já Sim. tinha ido na cirurgia, né? Sempre que possível, na verdade, sinceramente, hoje quase todos os ortodontistas que me indicam, eles vão na cirurgia. Eu peço para eles irem. É muito bom. Primeiro porque o paciente se sente muito acolhido e Muito, isso porque tem uma convivência mensal com o ortodontista. ele é amigo do ortodontista. É O amigo cirurgião ele vê poucas vezes. É. Ele fica amigo depois, né? Mas inicialmente o ortodontista é o Deus para ele. Então, Sim, sim. quando ele vê esse cara no hospital, ele fala: "Nossa, me dá aqui sua mão. Você É. vai ficar junto comigo". Exato. Então, eu sempre peço para o ortodontista ir. Sim. Quando estamos lá durante o trabalho, eu consigo No centro cirúrgico. visualizar no centro cirúrgico, com a maxila aberta, por exemplo, eu consigo visualizar o que está acontecendo ali. E muitas vezes o que a gente se depara? Um monte de raiz exposta. Quando começou com os aparelhos autoligados, existiu um boom aí de que o aparelho fazia a expansão, às vezes, em alguns casos, até meio que uma disjunção e formava osso na vestibular, e eu fotografava. Muito bom. E falava para os ortodontistas: "Doutor, não, ele faz sim". Falava: "Doutor, eu vou tirar foto". Aí fotografava e falava: "Aqui, ó, as raízes estão tudo para fora". Porque o cara queria compensar. Mas onde eu quero chegar aqui, a gente precisa ter uma conversa mais próxima e o ortodontista tem que estar junto. Porque a partir do momento que você vê isso lá no centro cirúrgico, ao vivo, sua cabeça já vai pensar totalmente diferente. Poxa, caramba. Como outras situações também, que o cirurgião quer porque quer, e o ortodontista quer que seja feito dessa forma, e o cirurgião não aceita. Uma briga que eu tinha muito grande era bandagem. O cara falou: "Pô, vou bandar, cara". Eu falei: "Bicho, banda é pra mim, por favor". Mas de tanto eles reclamarem, hoje em dia, tá, não banda não. Cola assim, assado, a gente tem uma rotinazinha lá. Ok, e tem tido bons resultados. Nossa conversa tá fluindo aqui pra caramba, hein? Fluindo. Vamos falar de preparo ortocirúrgico, que eu tenho uma visão talvez diferente da sua. Sim. E eu tento passar isso nas aulas. Às vezes eu sou convidado para dar aulas nos cursos de especialização para falar de preparo ortocirúrgico. Eu acho que o preparo ortocirúrgico é muito mais simples do que a compensação. Nossa, eu acho que é muito mais fácil que a compensação. O ortodontista só tem que tirar da cabeça dele que ele tem que colocar aquilo numa chanela. Ele tem que tirar. Trata um e trata o outro separado, está resolvido. A linha nivela. Diagnóstico dinâmico de modelo. Exatamente. Põe o modelinho em classe 1. Você também tem essa visão? Com certeza. Outra dificuldade que eu passo, às vezes, para o ortodontista, para os alunos, é que faça uma moldagem. De tempo em tempo, não precisa fazer. Escaneamento. Mas ele não quer gastar dinheiro, que vai escanear, vai ter que imprimir e tal. Molda. Faz uma moldagenzinha ali, simples, com alginato e testa, porque se você não moldar, você não vai conseguir enxergar. Eu tenho muito tempo de cirurgia, eu moldo até hoje. Eu faço questão de moldar. O paciente vai no meu consultório, eu moldo. Vai no consultório, eu moldo. Vejo, falo, é assim, tiro foto, mando pra ele. Principalmente no aspecto transversal, que às vezes as pessoas se esquecem. Né? Você vai projetar, será que aqui tem que expandir? E é algo que a gente conversa com o cirurgião. Até você falou no início sobre a divergência das raízes. Você vai seccionar a maxila ou não? Você vai fazer o H, você vai trabalhar o transversal porque você não conseguiu no preparo, né? E talvez você negligenciou nesse avanço e você não fez essa expansão. Então, tudo isso... Hoje eu tenho pedido para fazer isso, porque a gente não sabe... A partir do modelo que você moldou ou você imprimiu, você consegue matar. Eu peço para fazer isso, porque você não sabe o que vai acontecer lá no final. Às vezes, chega numa situação que, poxa, faltou um detalhezinho que eu falo: "Doutor, deixa que eu vou resolver para você, segmento lá e resolvo". Então, como é que eu faço lá na clínica? Né? A gente está lá fazendo o preparo, vamos evoluindo os fios, como ortodontista convencional, né? Seja autoligado, seja bracket comum. Eu tenho uma fase que eu chego no fio retangular, eu chamo de check-out do aparelho ortodôntico para a cirurgia ortognática. O que é o check-out? Você não faz o check-in quando você vai num hotel? Antes de sair, você não tem que olhar tudo, você pegou todas as suas coisas, o que você consumiu, você vai fazer o check-out. Eu procuro fazer esse check-out antes dele ir para você,
já pensar em formar os guias cirúrgicos. Sim. Então, antes de tudo, eu já tenho que falar, para mim, ortodontista, esse caso está pronto. Como é que você faz esse check-out? Eu escaneio, imprimo na mão. Na mão. Aí eu vejo os pontos de contato, né? Eu vejo crista marginal, eu vejo angulação. Outra coisa, hoje os cursos não ensinam o aluno a diagramar fio, não coordena fio, não usa borda-wala com referência, por isso que você vê muita raiz exposta, né? Outra coisa, caso que foi muito compensado no ortodontista, depois a gente descompensa para poder operar, o que perdeu de osso na vestibular já foi. Né? Então assim, paciente dólico ou paciente alto, ângulo alto, a sínfise é muito fina. A gente tem que preparar um paciente desse com fio retangular para ele ir para uma cirurgia, a gente sabendo que ele vai ter custo biológico, ele vai perder um pouco. E ele já vai perder se ele tiver trauma em dente anterior. Então, quem consegue enxergar a biologia num paciente dórico, que tem uma sínfise fina, que tem que tomar mais cuidado num preparo, que tem que tomar mais cuidado com o tipo de aparelho e a força que vai utilizar ali, né? Eu acho que hoje se diferencia no mercado. Tá? Se você pudesse dar vamos colocar aí 2 dicas simples aí para os estudantes, para os alunos de especialização, até para os profissionais mesmo, que já são especialistas, de que o caso está pronto para a cirurgia. A dica é sempre checar a oclusão dinâmica e estática, mesmo ele com a discrepância. Então, o que eu vou fazer? O ideal seria eu posicionar esses modelos em classe 1. Então, o que eu já peço para esse profissional fazer? Chegou na fase do fio retangular, superior e inferior, fez controle de angulação, inclinação, torque, o transversal. Para você saber se o paciente está pronto, se não tem erro de colagem, se não tem interferência oclusal de um dente ou outro que pode estar instruído, molda. Ou, se não tiver scanner, vai escanear. Se não tiver, molda. Manipula. Eu venho com uma caneta piloto marcando as áreas de interferência para eu fazer dobras de intrusão, ou inset, offset, ou se eu precisar dar um torque de raiz. Então, nesse caso, eu vou pontuando para eu fazer o meu check-out. A hora que eu ver que está redondo, eu mando para cirurgia. Maravilha. E para nós, que somos ortodontistas, o que é a coisa mais gostosa do mundo? É você ver um profissional do gabarito do Dr. Fabrício falar assim para você: seu preparo ficou sensacional. Então hoje, o que eu vejo? O dinheiro ele é importante. Sim. A gente precisa ter faturamento, a gente precisa ter lucro na clínica para a gente sobreviver. Só que a satisfação de quem é profissional e ama o que faz, vem da onde? Vem da excelência do trabalho, vem da realização do paciente e vem da fusão de você saber que você está trabalhando com pessoas que pensam como você. Uma dificuldade que eu tenho com ortodontista é, você fala para o paciente que quer operar. Doutor, já está pronto minha cirurgia. Já está pronto? Não. Nós não estamos fazendo uma cirurgia cardíaca, ninguém vai morrer. A gente precisa agora fazer no melhor momento possível. Exato. Né? Não em todos os casos, e aí, mas na grande maioria deles. Que se a gente for falar mais disso, eu tenho certeza que vai na contramão do benefício antecipado. Sim. Depois eu não sei. Vamos falar agora a sua aqui. Opinião sobre isso como cirurgião. Eu quero saber, assim, a sua opinião, e a ideia, mais uma vez, é gerar conhecimento, e não quer dizer que o que você pensa é igual que o outro pensa e que algum está errado, os dois estão certos. Sim. Né? Uma outra pergunta difícil. Existe um tempo limite para um tratamento desse? De preparo? É uma pergunta também que a gente escuta muito do paciente. Quanto tempo eu vou demorar com ortodontia antes de chegar na minha cirurgia? Quando eu não dependo de autorização de plano. Não, tratamento ortodôntico. Então, quando eu não dependo da autorização do plano para liberar a cirurgia. Porque o que acontece muito? Eu me programo dentro do meu cronograma. Tá? O máximo que eu demoro para preparar um paciente para descompensar é em torno de 18 meses. Legal. Tá? Incluindo extrações, caso com apinhamento, mais a questão de preparo de desinclinar e a parte de transversal. Quando não, eu tenho que fazer primeiro a expansão cirúrgica, né, para depois ir para ortognático. Então, o tratamento são em 2 fases. Então, no convencional, vamos supor, um paciente
que eu chamo de F8, maxila retruída, mandíbula protruída, um classe 3, severo, esquelético, a média é 10 a 12 meses de preparo para ele ir para a cirurgia. Bom, hein? Muito bom. Teve uma paciente que a gente bateu o recorde. A gente fez um preparo dela em 6 meses, operou, em 10 meses eu estava removendo o aparelho dela. Muito bom. Então, Aparelho assim, fixo? foi o tempo recorde, mas uma menina nova, 20 anos. Aparelho fixo, né? Convencional. Aparelho fixo, autoligado, Autoligado. passivo, Legal. convencional, mas fazendo uma mecânica coerente com o que a gente pretende fazer, né? Eu falo assim, que o autoligado, para mim, eu escolho pelo fato de, para mim, facilitar o meu dia a dia clínico na cadeira. Eu não tenho que ficar amarrando o bracket. Eu simplesmente fecho a tampa, é algo que aumenta a eficiência e diminui o tempo de cadeira. E facilita para o paciente, ele não fica sofrendo ali, eu tenho que ficar amarrando um por um, puxando. Ainda trabalha com aparelho convencional? Não, né? Ainda eu Que tem uma trabalho borrachinha com lá? aparelho convencional em alguns casos, principalmente quando eu gosto de usar slot 18. Né? O slot 18 eu uso menos fios e eu travo o último fio num 17x25 num slot 18, sobra uma folga menor, eu tenho mais controle de torque. Entendi. Então, em alguns casos, eu procuro usar prescrições em brackets com slot 18 e aí eu uso o sistema convencional de brackets. Inclusive, para preparo ortodôntico cirúrgico, que eu tenho que trabalhar muito torque. Quero falar com você agora, meu amigo, de tecnologia. Né? Bacana. A odontologia vem evoluindo muito, né? Sempre foi assim. Eu sou orgulhoso da odontologia brasileira porque a gente vem evoluindo muito. Na época da faculdade eu participei de iniciação científica, era legal, CNPq. Era muito legal. Inclusive participei de vários lá do SBPQO, Águas de Lindóia. Lá em Águas de Lindóia, exatamente. Legal. Como essa tecnologia mudou a sua prática clínica hoje? Tudo, né? Mudou tudo. Então, existe a minha clínica antes do fluxo digital e existe a minha clínica depois do fluxo digital. Você acha que isso impactou também, assim, a sua comunicação com o paciente? Projeção em relação ao paciente. Por mais que pareça assim... é porque agora ele está com a clínica, com tecnologia, ele quer vender que isso é bom. Eu acho assim, é um caminho sem volta. Sim. Tá? Então assim, vamos lá, vamos ser bem realista. Primeiro, se você está nadando no Oceano Azul, quem investiu em tecnologia e teve gente que não investiu, continua lá dando um espelho para o paciente olhar a boca, ele tem dificuldade de venda, ele está no mesmo patamar que a maioria. Então, se você não teve a audácia de falar, eu vou investir, eu vou gastar dinheiro, gastar entre aspas, eu vou promover a minha clínica, eu vou trazer coisas novas para melhorar o diagnóstico, para melhorar a qualidade do meu atendimento e fazer o meu paciente enxergar isso, é o principal para você estar nadando no Oceano Azul e sair do Mar Vermelho ali entre os tubarões ali que não estão conseguindo enxergar isso. Então, quando eu entrei na tecnologia, depois que eu fiz um curso, inclusive, de lente de contato do Eduardo Tanajura, lá em São Paulo, tinha uma paciente nossa aqui em Bauru que eu conhecia e ela fez a ortodontia, inclusive era um tratamento compensatório de uma face F4. Ela tinha maxila retruída, mandíbula normal e ela veio indicada de um cirurgião. Mas ele falou assim, Eduardo, veja, não vejo necessidade de operá-la. Entende? E ele falou, faça o possível para fazer compensação. Qual foi a compensação que a gente fez nela? Primeiro ortodôntica e depois estética. A gente aumentou os dentes dela, porque ela mordia de topo, ela desgastou os incisivos. Eu tive que redimensionar a dimensão vertical de oclusão dela. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer o curso do Eduardo Tanajura em São Paulo, que era todo tecnológico. Era fluxo digital 99%. O 1% era o protesista, a maquiagem, a arte de fazer a estética e também a nossa parte, né? De depois ajustar essa oclusão, de ver a parte funcional, a parte humana, de estar ali.
Então, eu confesso que a tecnologia não é 99%. Eu quero ainda acreditar que a gente precisa da tecnologia como 50%, Sim. mas a cabeça e a arte dentro da odontologia, o know-how, a experiência de você fazer uma osteotomia de um jeito que você sabe fazer, que não é só ir lá e passar o guia de corte, Sim. né? Numa alteração anatômica, isso é o quê? Isso é humano ainda. Então, eu acredito que a tecnologia ela veio contribuir muito na clínica, principalmente na comunicação com o paciente, ajuda a gente a vender e também esclarecer os casos do ponto de vista de diagnóstico e estabelecer os prognósticos da maneira que elas têm que ser pontuadas. Você tem algum caso que a tecnologia te ajudou a ver uma falha e te salvar de falhar ali naquele momento? Por exemplo, quando você tem perdas ósseas significantes no aspecto vestibular ou palatino, você não consegue ver com a radiografia convencional. Alguns anos atrás eu não consegui. Então, a tomografia me traz isso. E hoje, eu não vejo a cirurgia ortognática sem você fazer o planejamento sem crânio composto, Sim. que é o DICOM fundido ao STL do escaneamento. Eu acho que a grande sacada da ortodontia, da cirurgia ortognática hoje é a relação de você conseguir enxergar tudo nos 3 planos do espaço. E eu vejo que uma área que é muito negligenciada, que é a periodontia, né? Então, você não pode esquecer que o dente está posicionado dentro do periodonto. Você tem que respeitar esses limites biológicos, né? Você sabe que o cirurgião bucomaxilofacial ele tem um problema com o periodontista, né? Que o periodontista, na verdade, queria ter sido um bucomaxilo. Brinca que o periodontista é muito delicadinho, né? Exato. E o buco é mais agressivo. É bruto, é mais agressivo. E eu fiz bucomaxilo, implante e depois pério. E eu acho que a pério somou na minha vida de uma forma infinita, assim. Eu mudei a minha forma de operar, a respeitar os tecidos. O edema diminuiu, eu consigo entregar muito mais. Sensacional. O tempo aumentou um pouquinho, mas isso não importa, né? O que importa é o resultado final. Com certeza. E se eu tivesse que dar um conselho também, seria investir na pério. A pério evoluiu muito e assim, tem muita coisa a agregar. Microcirurgias. Né? Eu preciso falar com você agora de ortodontia pós-operatória. Bacana. Quais os cuidados que o ortodontista deve ter no paciente pós-operado de ortognática? Então, vamos lá. Em relação à parte ortodôntica, eu acredito que a primeira coisa é a estabilização dos dentes em relação às fixações, né? Dependendo do tipo de osso que o cirurgião encontra ali, é importante os dois estarem conectados para saber o tipo de elástico que nós já vamos indicar ou colocar na boca desse paciente no pós-cirúrgico, já de maneira imediata, né? Então, na clínica, geralmente pacientes F9, que a gente chama mandíbula retruída, maxila protruída, que faz um grande avanço da mandíbula, a gente sabe que na literatura são os casos que a gente tem mais recidiva, em função da musculatura que tende a tracionar esse avanço realizado, mesmo com uma excelente fixação. Então, nesses casos, a gente já entra com elástico para tentar ajudar nesse processo de manutenção dessa base óssea no local. Fazendo uma força contrária ao músculo, é isso? Isso. Porém, é de extrema importância que a gente consiga um encaixe dessa oclusão e que acho que 60% dos casos eu vejo chegando da ortognática. Então, assim... Dos seus casos, né? Você prepara. Chegando dos tudo casos que bonitinho, vêm, né? de vários ortodontistas, Sim. nem todos chegam perfeitamente encaixados. Vamos dizer, o paciente fez uma cirurgia de ATM associada à ortognática. Geralmente,
o cirurgião ele deixa uma folga no espaço interoclusal para esse disco não ficar comprimindo novamente. Então, o que nós vamos ter que trabalhar? Com intercuspidação, né? Então, isso tudo já é pontuado antes. Em casos de paciente classe 3, eu vejo que esquelético é o caso mais fácil da gente trabalhar no pós-cirúrgico. Eu acredito que até a literatura é soberana, que é o que menos recidiva em função da musculatura, que ela em vez de ela esticar, ela vai afrouxar, pelo fato de você ter reduzido no máximo a maxila, você vai ter avanço. E o principal que eu vejo é a questão do cante, né? Que muitas vezes na cirurgia nem sempre isso vem perfeito, né? Que é o plano oclusal, né? O avião ali, a gente tentar a asa do avião, equilibrar o eixo essa. Então, nesse sentido, eu procuro falar com o cirurgião, ó, eu notei que tem uma alteração de cante. Vamos aqui pontuar mais elástico na área que a gente precisa instruir mais. Usar elástico do lado oposto, que já está mais instruído, somente no período noturno, até para você não criar uma báscula na fixação muito grande. Então, eu procuro sempre falar com o cirurgião o que ele acha a respeito, se ele também enxergou aquilo, né? E aí, não, Eduardo, acho isso também, vamos fazer, pode colocar. A gente começa com um elástico um pouco mais leve, né? Depois a gente vai aumentando essa força. É importante também saber, quando a gente fala isso, que o paciente geralmente está com parestesia. Então, às vezes você coloca uma força que vai além dos limites biológicos periodontal dele, achando que está tudo bem, mas ele não está sentindo dor. Exatamente. Ele então, no período pós-operatório imediato, ele está com parestesia, está tudo anestesiado ali, né? E muitas vezes você pode ter intercorrências de ter procedimentos endodônticos. Sim. Então, às vezes o dente começa a escurecer e você começa a achar o porquê. Você faz um raio-x periapical, você vê o espessamento da lâmina do ligamento periodontal aumentado. O que é? Está pondo muita força, às vezes, no elástico. Né? Então, ou você está tendo um trauma de oclusão, porque às vezes ficou batendo na região anterior um pouquinho, porque às vezes o cirurgião ele sobrecorrige, vai recidivar um pouquinho. Então, tudo isso, quem tem que enxergar é o ortodontista. Sim. É o ortodontista. E, para finalizar esse bloco aqui, o que você acha que diferencia um caso bem finalizado de um caso estável? Estável em relação a tempo? Não, estabilidade oclusal. Para mim, um caso bem finalizado é um caso estável, né? Quando você vê que vem da cirurgia um caso que está perfeitamente encaixado, eu falo assim, nossa, a cirurgia foi um sucesso. Por quê? Eu fiz o meu check-out previamente à cirurgia ortognática. É claro que eu não vou julgar o meu cirurgião se vier um pouco 2 milímetros, uma linha média desviada. Eu sei o quanto é difícil na fixação você brigar com a musculatura, uma assimetria, você estabelecer a linha, o plano sagital mediano, a linha média coincidente na hora de fazer a amarração para poder fixar. O quanto é difícil isso no centro cirúrgico, quanto tempo o cirurgião perde com isso. Mas para mim, um caso bem finalizado é um caso que tem estabilidade oclusal. Primeiro, estática, né? 6 chaves da oclusão de Andrews. Né? 6 chaves da oclusão de Andrews. Então, né, tá encaixado em classe 1. Tudo aquilo que eu vi no modelo, eu tô vendo na boca. Para mim, isso é um caso que voltou bem da cirurgia. É um caso estável e que, do ponto de vista estático, está bom. Depois que o paciente começa a ter os processos dele voltando, junto com a fisioterapia, com a fono, com o psicólogo e até nutricionista, aí ele vai começar a ter os movimentos normais da mandíbula. Abertura de boca, vai começar a ter lateralidade. Aí sim nós vamos checar o quê? A parte de finalização funcional. Sim. Checar as guias, né? Checar a relação cêntrica e checar guia anterior, né? Para saber se o paciente está fazendo o corte do alimento de maneira correta. Doutor, agora eu quero abordar com você 2 temas aí interessantíssimos e um pouco controversos e polêmicos, né? Mas eu entendo como opiniões de cada profissional e nós temos que respeitar e
E isso é que faz a gente crescer, né? Perfeito. Então eu queria falar de alinhador Bom. e de benefício antecipado. Sim. Na sua vivência clínica, os alinhadores já são uma realidade para tratamentos ortocirúrgicos? Sim, eu vejo os alinhadores como uma opção, tá? Para realizar procedimentos ortocirúrgicos. É claro que os alinhadores por si só não vão conseguir realizar todo esse processo. Como eu falei agora, antes dessa pergunta, primeira coisa que a gente faz no pós-operatório, uso de elástico. Como é que a gente faz o uso de elástico num alinhador? Primeiro, você tem em torno aí de 1,5 mm da espessura do plástico. Na verdade, você não consegue usar o alinhador no pós-operatório, né? Não consegue. Então, vamos lá. Vamos dizer que você tem 1,5 mm de espessura já da placa. Você vai conseguir intercuspidação? Não, não vai. Não. Outra coisa, na cirurgia você vai colocar o alinhador para fazer a fixação? Não. Primeiro, você vai ter que colocar botões. Botões que são colados aos dentes, fazem parte do universo dos alinhadores? Não. É um dispositivo que vem do tratamento ortodôntico convencional. Tudo isso, se for pontuado pela questão do paciente querer escolher o método a seguir, que neste momento ele vai ter que saber que ele vai ter que colocar botões. Porque se você vende alinhadores, vai pagar em torno de R$20 mil num tratamento, vamos supor, com Invisalign. Depois você vai fazer esse preparo e vai colocar botões para ele usar elástico. Será que ele vai ficar feliz? Será que ele vai ficar satisfeito de saber que ele gastou dinheiro para pôr alinhadores e você encheu a boca dele de botões? Então, pontua aqui uma queixa. Os adeptos a alinhadores vão falar assim, né? Tem muito cirurgião bucomaxilo que prepara com alinhadores. Hoje a gente tem as fixações, os mini implantes para fazer a fixação. Sim. Não precisa mais de botões e não precisa mais de gancho. Mas no pós-operatório, eu vou precisar movimentar o dente. Pra caramba. Mas no pós-operatório, eu não vou usar os mini implantes que foram colocados na cirurgia para fazer a amarração e fixar. Eu vou usar os botões para eu encaixar os dentes. E vou dizer, os alinhadores, eles são bons para casos compensatórios, mas uma das maiores dificuldades dos alinhadores é fazer a intercuspidação. Por mais que você faça movimentos extrusivos de sobrecorreção com os attachments, muitas vezes você tem que tirar o alinhador durante um período e usar elástico para fazer essa intercuspidação. Só que você não vai ter o fio para guiar o torque dos dentes. Então, o que você tem que fazer? Você tem que sobrecorrigir o transversal. Para a hora que você for usar o elástico, você vai perder um pouco do torque e saber que aquilo ali vai cair no lugar que você deseja. Então, a dificuldade da previsibilidade nesse sentido é mais difícil. Então, eu pontuo alinhadores como uma opção. Eu acho que a gente precisa melhorar algumas coisas em protocolos, principalmente em casos que a gente tem que fazer uma descompensação muito severa. Nem parte do meu princípio colocar alinhadores como opções de ferramentas no processo. Eu nem cito alinhadores para o paciente. Então, na minha clínica, eu tenho um protocolo X que eu vou ter que movimentar, seja tratamento de preparo com extrações para descompensar, o paciente tem muito apinhamento, eu já nem incluo alinhadores. Então, hoje existe uma vontade das empresas de alinhadores que eu faça, prepare casos para ter casuísticas documentadas. Inclusive no livro nosso, o segundo livro, 9 Faz, a gente tem um capítulo só de Invisalign, que a gente não coloca casos ortocirúrgicos, somente casos de leve complexidade ou complexidades moderadas. Complexas, eu procuro ainda informar o paciente que ele está sendo beneficiado quando ele é tratado com aparelhos ortodônticos fixos, seja por compensação, seja por ortocirúrgico. O problema é que a mídia tem mostrado muito, né? Alinhador. Realmente, ele é mais bonito, né? Ele é mais fácil de higienizar, ele tem algumas vantagens. E eu não vejo que é a mídia só. Tá? Não, é porque facilita, né? A gente vive né? uma sociedade hoje, vamos abrir aqui, rasgar o verbo de verdade. Quem quer pôr mini placa na boca hoje? Não, ninguém.
Quem quer pôr aparelho bandado ou colado até segundo molar? Quem quer ficar com o aparelho machucando a boca? Quem quer, um adulto no caso, Sim. ter restrição alimentar? Quem quer ficar com um brete de metal, que é feio, entre aspas, Sim. né? Quem colocou isso foi nós, foi a gente mesmo. Ah, é feio, mas Sim. a partir do momento que você julga algo feio, quem está determinando isso é nós mesmos. Para quê? Para vender algum outro produto do ponto de vista comercial. Então, assim, eu sou a favor de tratamentos com alinhadores em casos que a gente tem realmente essa previsibilidade no software, que o que está no software, 70% do que está ali vai acontecer na boca. Sim, exatamente. O software aceita tudo, né? Então ele não vai falar que vai acontecer. Eu vejo que aquilo é um planejamento de previsibilidade de movimentação, mas não é exatamente o que vai acontecer. Então, meus alunos, eu procuro pontuar muito isso com eles, porque realmente é tentador. Você apertar um botão, chega, tá pronto e vamos para frente. Agora eu sou ortodontista. Para a gente, a Não nossa experiência, eu tenho como ortodontia também, hoje em dia a demanda por pacientes que procuram cirurgia ortognática utilizando o alinhador cresceu muito. E a gente tenta suprir isso, né? Já caí do cavalo algumas vezes, o paciente tem que montar o aparelho depois. Não tem jeito, tem que montar o aparelho. Tem um amigo. Ou recurso adicional. Tem um amigo que é médico. Eu sou a favor disso. Um amigo que é médico e não queria de jeito nenhum. E aí no final eu falei para ele, cara, vai ter que usar aparelho. E aí tá finalizando agora. Então hoje, como nós temos feito a nossa realidade? Quer usar alinhador? Usa alinhador. Ortodontia híbrida. Ortodontia híbrida. E aí, ortodontista, diminui o tempo do faz fixo. o seguinte, cola um aparelho ali próximo da cirurgia, nivelado ali para mim. E aí eu vou para a cirurgia. Tempera o fio, se você não quiser mexer em nada. Vou para a cirurgia e vai... não quero em hipótese nenhuma. Mini parafuso. E esse mini parafuso vai ficar aí por uns 30 dias. Incomoda, atrapalha. Sim. Doutor, eu queria ficar aqui conversando com você um tempão, mas nosso tempo está esgotando aqui, mas eu queria falar mais uma coisa. Benefício antecipado. Bom, benefício antecipado, eu acho que ele é válido em casos extremamente específicos. Principalmente quando a discrepância ela envolve síndromes, ela envolve malformações da face e que atrapalham enormemente a parte nutricional, respiratória e de sobrevida desse paciente. Não é nem em relação à inclusão social desse paciente, que também pode ser inserido aqui. Sim. Mas eu vejo que quando a gente precisa fazer um benefício que vai passar por cima de tudo que uma filosofia que vem já de anos, né? Quando você opta num benefício, realmente tem que ser um caso extremamente único e personalizado. Você simplesmente fazer benefício para você operar logo e pôr o dinheiro no bolso é o que a gente tem mais visto e, infelizmente, depois chega para a gente numa situação sofrível. E quem vê essa realidade no consultório hoje, geralmente não é o bucomaxilo, é o ortodontista. Então, o cara que já operou, foi mal operado, e tem que fazer muita movimentação ortodôntica para suprir uma cirurgia que ficou no limite ali para não ter que reoperar. Então aí vai ficar caro para o paciente. Então chama atenção financeiramente e biologicamente, porque ele vai ter que gastar dinheiro por muito tempo com um bom ortodontista que vai ter que se prestar a querer arriscar o seu nome para pegar um caso extremamente complexo e com problemas, né? Com problemas. Sabendo que a gente tem que saber o seguinte, se eu vou jogar esse dente num limite e vai exceder o limite biológico, eu não pego o caso. Porque eu sei que eu vou causar prejuízos para o paciente, né? Então, nesse sentido, eu acho que o benefício antecipado ele é válido para casos extremamente específicos que tem que ser pontuado como algo favorável. Porém, na grande maioria, faça o processo convencional, preparo ortodôntico convencional, seja com extrações, seja com ancoragens absolutas no método não convencional, mas que o paciente esteja pronto para ir para a cirurgia, com os dentes bem posicionados na base óssea
E aí fica tudo mais fácil, mais claro. E eu acredito até que o processo é mais rápido. Né? Queria pontuar aqui que a cirurgia com benefício antecipado, para o cirurgião, ela não muda muito, né? A cirurgia ela continua sendo igual. Sim. Mas o planejamento muda muito e o manejo ortodôntico pós-operatório muda muito. Então, aumenta o risco de recidiva, de estabilidade, de problema. Não acho que não é viável. Eu acho que é viável, em alguns casos, não em todos os casos. Mas depende muito de um ortodontista que tenha muita experiência e domínio da técnica que ele usa. Porque a chance de problema, nesses casos, aumenta muito. Perfeito. Doutor, eu queria fazer com você aqui agora, rapidinho, um bate-bola aqui de verdade e mito. Bora. Cirurgia ortognática é feita apenas por estética. Verdade ou mito? Mito. Preparo ortodôntico é a etapa mais longa, mas também a mais decisiva. Verdade. Verdadíssimo, né? Depois da cirurgia, o paciente já sai com o resultado final, pronto. Não, falso. Mito. Né? Mito. Recidiva, sempre a culpa da cirurgia. Mito, né? Nunca vai ser só de um a culpa. Planejar digital é só um luxo, não muda nada o resultado. Mito. A comunicação ruim entre ortodontista e cirurgião é a principal causa de retrabalho. Eu acho que... Tem um pouquinho de verdade aí, né? Muita verdade, mas não é só isso. Sim. Né? Que vai dar o insucesso. Todo paciente com mordida cruzada precisa de cirurgia ortognática. Mito. Mito. Se você pudesse resumir em uma frase o segredo de um caso cirúrgico de sucesso, qual seria? O segredo de um caso cirúrgico de sucesso, uma frase? Uma frase. Quando você opera um paciente, você mexe na alma dele. Então, a transformação na vida dessa pessoa, ela não vem só da face e dos dentes. São vidas que, muitas vezes na infância, esse paciente não teve como tratar compensatoriamente, ortopedicamente. E ele sempre sonhou em se ver da maneira que a gente entregou. Então, quando eu resumo isso numa frase, falando que a ortodontia, a cirurgia ortognática, ela muda faces, oclusões e mexem na alma do paciente. Então, quando a gente obtém esse sucesso e o paciente sorri e na consulta final ele se emociona e ele cita o cirurgião, o ortodontista, o nutricionista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, é sinal que a gente atingiu o nosso objetivo. E eu vou dizer uma coisa, que é outra frase. Não tem dinheiro no mundo que pague quando a gente enxerga o brilho no olho desse paciente, já emocionado, agradecendo por tudo que a gente proporcionou para ele. Porque, cara, é muito sofrimento. Você tem sofrimento no preparo, você tem sofrimento na cirurgia. Mas essa pessoa, ela é determinada. Eu acho que o sucesso que a gente busca, até hoje na nossa profissão, ela vem dessa determinação. E quando a gente tem pacientes determinados em sentir isso na alma, é onde a gente consegue atingir a nossa plena e o nosso pleno propósito de profissional da área da saúde. Então, o objetivo da gente estar aqui, Fabrício, é para a gente falar para essas pessoas. E que se a gente não falar para essas pessoas, outras estiverem ouvindo, que a gente toque a alma delas. Seja os pacientes, ou seja os profissionais que se submetem a preparar um caso ortodôntico ou um profissional cirurgião bucomaxilo. É isso aí. Valeu. Muito bom, meu amigo, muito bom. Quero agradecer você imensamente por ter aceitado o nosso convite. Foi de grande valia a sua presença aqui, somou muito para o nosso podcast. Nossa, eu estou, assim, muito honrado de ter a presença do doutor aqui. Foi uma enxurrada de conhecimento aqui. Papo fantástico aqui com o doutor Eduardo, foi muito bom. Um prazer imensurável aqui ter essa fera aqui ao nosso lado.
somou com a gente aqui hoje, conhecimento pra caramba. Nossa, queria ficar aqui muito mais tempo com ele. Vamos ter que marcar mais umas 3 rodadas aí pra gente poder esgotar todo o tema. E aí eu queria te presentear com um mimo aqui nosso. Viu? Obrigado pelo carinho. Adorei estar aqui. Esses detalhes fazem realmente a diferença. Espero que a gente consiga trabalhar mais juntos, que a gente consiga realizar esse propósito, tanto dos pacientes quanto os nossos, né? E que a gente siga esse caminho na odontologia aí por muitos anos, realizando casos bons, deixando os nossos pacientes felizes de alma. Graças a Deus. Obrigado, doutor.